Fala galera, beleza? Pessoal, tudo tranquilo? O professor Ramon Souza na área chegando para a nossa aula de estrutura de nota fiscal eletrônica, a estrutura da NFE, né? A famosa NFE. Então hoje nós vamos começar aí a entender como é que está descrita aí a nota fiscal eletrônica no Manual de Orientação ao Contribuinte. Beleza, pessoal? Então vamos lá, ó. Vamos colocando aqui na tela. Inicialmente, né, pessoal, nós vamos tratar aqui da estrutura da NFE, só já fazendo, né, uma ressalva que, na verdade, o Manual de Orientação ao Contribuinte, ele fala tanto da nota fiscal eletrônica, que é a NFE, como também da nota fiscal de consumidor eletrônica. Nós vamos entender também a diferença entre essas duas notas fiscais, né, já adiantando que o manual, na verdade, ele faz uma referência de forma genérica a essas duas, fazendo inclusive várias referências indistintas a ela. Então vamos lá, entender inicialmente, né, é importante a gente saber o que é esse projeto, o que é a nota fiscal eletrônica tal da NFE e a nota fiscal ao consumidor eletrônica. Esses documentos, né, pessoal, eles vêm para substituir aqueles documentos fiscais em papel. Então, em uma operação de venda, em uma operação de circulação de mercadoria, transporte, você tinha lá a emissão das notas fiscais em papel. E, à medida que a gente evolui na tecnologia, a ideia é que a gente substitua a nota fiscal em papel pelas notas fiscais eletrônicas, pelos documentos eletrônicos. E aí são criadas, então, os modelos de nota fiscal eletrônica, tanto a NFE, né, quanto a NFCE, que é o modelo direto ao consumidor final. Essas notas fiscais eletrônicas, tanto a NFE quanto a NFCE, elas foram desenvolvidas, na verdade, de forma integrada. Integrada por quem? Por vários órgãos, pelos fiscos. Né? Tanto os fiscos estaduais, que são as CEFAZes, né? As Secretarias da Fazenda, né? A CEFAZ, e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, a RFB. Então, em conjunto, né, de forma integrada, representantes desses fiscos se reuniram para definir e para assinar o protocolo ENAT 03/2005. Então veja que desde 2005 já foi definido ali o interesse de criar uma documentação digital para, né, acobertar as operações realizadas aí com a cobrança de impostos, né, ICMS, IPI, etc. e tal. Então, e aí nesse protocolo, no estabelecimento desse protocolo, a gente teve aí uma atribuição de uma responsabilidade pela coordenação e desenvolvimento e implantação do projeto NFE, que foi ali, ó, o ENCAT, que é o Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais. Então o ENCAT foi o órgão, né, digamos assim, o grupo que ficou responsável por coordenar esse projeto, por desenvolver e implantar o projeto da NFE. Então isso aqui são as origens. E aí dessa a discussão aqui de criação dessa documentação eletrônica, hoje a gente tem os manuais, né, da nota fiscal eletrônica. Nós estamos aqui no Manual de Orientação ao Contribuinte, versão 7.0, né, ou versão 7, que traz aí todas as orientações de como devem ser emitidas, o que são esses documentos, quais são os serviços que são disponíveis para o contribuinte se comunicar com as fazendas. Então aqui nesse primeiro aspecto, né, só para a gente ter uma noção de como foi criado. E aí, a partir daí, a gente tem que entender o que foi estabelecido nesse projeto de criação da documentação eletrônica. O primeiro documento aqui, pessoal, estabelecido é a chamada NFE, né? É a nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica, ela atende aí pelo modelo 55. Então já atentem para esse modelo. É importante saber qual é o modelo do documento fiscal a que está se referindo, né? Inclusive em questões de prova, nós podemos ter sim cobrança do modelo relativo a um determinado documento fiscal. Então a NFE ela tem o modelo 55 e ela foi instituída através da celebração do ajuste CNF 7/2005, né, juntando aí os estados, o Distrito Federal e a União. Então promoveram esse ajuste aqui, né, celebraram esse ajuste CNF 7/2005, estabelecendo, definindo, criando a nota fiscal eletrônica modelo 55, a NFE modelo 55. Então esse ajuste, em conjunto com o ato COTEP 7205, eles criaram,
né, a nota fiscal eletrônica. Então, aqui é importante a gente ter essa noção de quais são as bases legais, né, quais são as bases normativas da criação. Pode ser que alguma questão cobre, né, aspectos desses normativos, mas aí tem que estar explícito no edital, né, pelo menos em tese, né, o que estiver fora do manual, então deve estar no edital para cobrar esses dois ajustes. Então a gente não vai entrar aqui nesses dois ajustes não. E essa NFE, né, o modelo 55, qual foi o objetivo dela? Foi justamente substituir a sistemática que a gente tinha de quê? De emissão do documento fiscal em papel. Então a cada venda de mercadoria, né, você tinha lá a emissão da nota fiscal modelo 1 e modelo 1A. Para evitar de fazer tudo isso em papel e dificulta todo o processo, né? Tem que ter uma impressora fiscal para imprimir o documento, né? Tem que armazenar aquelas segundas vias dos documentos. Não, vamos substituir essa sistemática do papel pela sistemática eletrônica. Então, a nota fiscal eletrônica, a NFE, ela veio para substituir essa sistemática de emissão da documentação em papel. Quais modelos especificamente? O modelo 1 e 1A. Isso originalmente. Por quê? Porque depois o próprio projeto de nota fiscal eletrônica, a própria evolução do projeto, ela traz outra possibilidade de substituição. Ela traz outro documento, outra nota fiscal, papel, né, que também pode ser substituída pela NFE, que é a nota fiscal de produtor, modelo 4. Então, atualmente, nós temos aí 3 modelos que podem ser substituídos pela NFE, modelo 55. A nota fiscal de modelo 1, modelo 1A e também o modelo 4. Esse modelo 4 foi decorrente aí já de uma evolução, né? Não estava previsto no projeto inicial a substituição do modelo 4, mas, né, foi depois, com a evolução do projeto, sendo também possibilitada a substituição do modelo 4 pelo modelo 55. Ou seja, então quem usava modelo 1, modelo 1A e modelo 4 vai passar a usar NFE modelo 55, tá? E além da NFE modelo 55, nós temos também a chamada nota fiscal eletrônica de venda a consumidor, que é o modelo 65. Então nós temos o modelo 55, o padrão ali para a nota fiscal eletrônica, e nós temos também a nota fiscal, pessoal, que é aquela que vai direto para o consumidor final, direto para o cliente final. Essa daqui é a nota fiscal do modelo 65. Aí também foi celebrada a partir de um ajuste CNF. Essa daqui já é mais recente, né? O ajuste CNF 19/2016, né? Um ajuste mais recente. E foi estabelecida aí a nota fiscal ao consumidor ou nota fiscal de venda a consumidor. Modelo 65. E aí também ela vem em substituição a alguns documentos em papel. Quais são esses documentos em papel que ela substitui? As notas fiscais em papel. O modelo 2, tá, pessoal? O modelo 2 e os cupons fiscais emitidos a partir dos equipamentos, né, dos ECFs, equipamento de cupom fiscal, emissor de cupom fiscal, e também do SAT, né, que é uma forma de emitir cupom fiscal. Então, a partir dessa criação da nota fiscal 65, os estados, as unidades federadas, podem substituir também alguns outros modelos de notas fiscais pelo modelo 65. Então, perceba que aqui a gente tem um movimento, né, de digitalização de eletrônico, de tornar e-mail digital em digitalização, e-mail eletrônico, a emissão de documentos fiscais, e aí você não tem que ficar mais com aquele monte de papel, né, guardando e tudo mais, você vai acessar isso tudo de maneira eletrônica. Então nós temos aí a NFE e a NFCE. Para resumir aqui, pessoal, nós temos aí, ó, um esqueminha mapador, né, resumindo os modelos, então, descritos aí no nosso manual de orientação ao contribuinte. Nós temos a NFE modelo 55, foi instituída lá pelo ajuste CNF 7 de 2005 e o ato COTEP 7205, né? Isso foi em conjunto. Qual que era o objetivo da NFE? Vamos substituir a nota fiscal modelo 1, modelo 1A, e depois o modelo 4, né, em uma evolução, também passou a ser substituído pelo modelo 55. Já a NFCE, que é o modelo 65, nós temos aí a previsão de instituição a partir do ajuste CNF 19 de 2016. Então veja que já tem um lapso temporal bem grande para a instituição dessa outra modalidade de documento eletrônico, de documento fiscal eletrônico. E vem substituir o modelo 2 e os cupons fiscais.
Beleza, então isso daqui já é são nossas considerações iniciais, é o que a gente já precisa saber para a gente conseguir entender aí, avançar no entendimento das estruturas. Aí veja só, pessoal, quando a gente vai observar, fazer o estudo do Manual de Orientação ao Contribuinte, né, o chamado MOC, a gente tem lá muitas vezes a referência simplesmente ao termo NFE, tá? E a gente viu que a gente tem NFE modelo 55 e a gente tem o modelo 65, que na verdade seria a NFCE. Só que o manual, para facilitar o processo, e para otimizar até a escrita, né? Então, muitas vezes ele vai fazer referência simplesmente ao termo NFE. Quando ele não especificar, o termo NFE vai servir tanto para o modelo 55 como também para o modelo 65, não vai ter, né, problema em relação a isso. E aí, quando ele quiser especificar, ele vai dizer lá, olha, essa regra, esse evento é específico para o modelo 65 ou para o modelo 55. Então, ele vai especificar dentro do manual. Só essa ressalva para que quando a gente for aqui avançando no entendimento, a gente saber. Muitas vezes a gente tá falando de NFE, mas na verdade é aplicável a tudo. É aplicável ao modelo 55 e também ao modelo 65. Bacana? Show de bola, então. Então, vamos agora, né, destrinchar um pouco mais os conceitos introdutórios trazidos aí no nosso Manual de Orientação ao Contribuinte, o nosso MOC, tá? Vamos falar aqui, ó, da nota fiscal eletrônica, da nota fiscal avulsa, do documento auxiliar, alguns termos que são essenciais para o entendimento do assunto como um todo, da NFE como um todo, mas principalmente também podem cair diretamente em prova. Então nós temos questões, e nós podemos ter várias questões, diferenciando esses conceitos, diferenciando esses termos. Então vamos lá começar aqui com a nota fiscal eletrônica. A gente já falou aqui que é o modelo 55, né? A NFE é o nosso modelo 55 de documento fiscal eletrônico. Aí olha só o que o manual já nos diz, pessoal, já de início. É um documento de existência exclusivamente digital. Então preste atenção, a nota fiscal eletrônica ela não é um documento físico. Ela não é um documento que existe no papel. Ela é um documento exclusivamente digital, tá? Ela é um documento, inclusive, que ela é um documento em formato XML. É um formato de armazenamento e transferência de dados. Então, esse formato de armazenamento ele é exclusivamente digital. Ele vai ser trocado, esse documento vai ser trocado via sistema de informação, via sistema de comunicação. A transmissão vai ser toda via internet. A emissão do documento, a transmissão, o acesso, a consulta a esses documentos é todo exclusivamente digital. Ah, professor, mas o transporte de mercadoria tem que seguir com documento fiscal, não tem? Aí ele segue com documento auxiliar, como a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, que é o chamado DANF, tá? Mas a nota fiscal eletrônica, a NFE, ela é um documento exclusivamente digital. Então ele é emitido e armazenado eletronicamente. Qual que é o intuito? Qual que é o objetivo? Documentar operação de quê? Operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço. Desde que, né? E obviamente que essa circulação ou que essa prestação de serviço tenha incidência dos tributos, tem a incidência dos impostos aqui de interesse, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o nosso ICMS, né? Nomezinho completo dele é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadoria e Prestação de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação, é o nome completinho do ICMS. E também que tem a incidência do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Então as operações, né, de circulação de mercadorias que tenham incidência do ICMS ou do IPI vão ter que estar associadas, vão ter que ser documentadas através de uma nota fiscal eletrônica, através da chamada NFE. Beleza? Show de bola. Aí como é que a gente garante, então, essa validade desse documento digital, a validade da NFE? Nós temos aí dois requisitos que têm que ser cumpridos para a gente saber se a nota fiscal eletrônica ela é válida ou não. Primeiro, pessoal, é necessária a assinatura digital do emitente. Então, o contribuinte que vai emitir aquela nota fiscal, ele tem que fazer a assinatura digital daquele documento. Ele possui, por exemplo, um certificado digital do tipo A1 ou do tipo A3, e com base naquela certificação digital, ele vai poder ali fazer a assinatura digital, né? Então, a assinatura digital vai garantir que aquele documento foi emitido pelo aquele contribuinte, né? Vai garantir o quê? A autenticidade daquele documento e vai garantir a integridade daquele documento. Só que esse não é o único requisito. Não basta o contribuinte assinar digitalmente aquele documento para
dizer que aquela nota fiscal é válida, não. Não. Ele precisa também de quê? De uma autorização de uso fornecida pela Fazenda, fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte, né? Que vai ser utilizado aí em substituição àqueles modelos que a gente já falou, modelo 1, modelo 1A e modelo 4. Então, a nota fiscal eletrônica vai documentar essas operações e ela precisa desses dois requisitos, pessoal. Só para relembrar, tem que ter a assinatura digital do emitente e tem que ter autorização de uso. Uma nota fiscal sem autorização de uso, ela não é válida, ela não está com o seu trâmite completado. Então, a Fazenda tem que autorizar. Lógico que isso é via sistema de informação, pessoal. O emitente, né, ele vai enviar a requisição, o pedido de autorização de uso e a Fazenda vai fazer tudo aquilo via sistema, né? Muitas vezes é meio que online, porque o processo realmente é muito rápido, né? Inclusive, se tiver falha nesse processo, existem, por exemplo, os ambientes e as formas de emissão de documento em contingência que a gente vai ver. Até então, é importante a gente saber aqui algumas informações e fixe essas informações. Saibam que a NFE modelo 55, que ela é exclusivamente digital, que ela acoberta operações com incidência de ICMS e IPI e que ela depende de dois requisitos, assinatura digital e autorização de uso. Aí olha só, galerinha. Professor, então quer dizer, você falou ali que a NFE ela é um documento XML, ela é um documento exclusivamente digital. Então quer dizer que eu preciso abrir lá um editor de XML, um bloco de notas, um editor de texto e criar o XML na mão. Eu preciso, quando eu for vender um produto, vender uma mercadoria, eu preciso definir lá aquelas tags, as etiquetas, o formato XML e tudo? Não, pessoal. Como é que isso acontece na prática, né? Na prática, cada contribuinte vai ter um sistema de informação, vai ter uma aplicação, um aplicativo específico para fazer esse processo de forma automatizada. Então, na verdade, o contribuinte vai ter lá um sisteminha de fornecedor diverso, de responsável diverso, pode ser qualquer empresa que ele contrata, e esse sisteminha vai ser responsável por gerar o XML, por gerar e transmitir o documento fiscal eletrônico, a NFE. Então, o contribuinte, ele não faz a escrita do XML, não. Ele geralmente preenche o sistema e esse sistema tem que gerar um arquivo no layout exigido pela Fazenda, no layout exigido pela Cefaz, no caso aqui no layout exigido pelo manual, que o próprio manual já traz o layout que ele que o documento tem que ser, né, pessoal? Então, esse é documento digital. Então, você pode ver aqui nesse sisteminha, por exemplo, tem lá a opção de preencher o modelo, a série, o número, o tipo de documento, se é consumidor final ou não, qual que é o destino da operação. Aí ele vai salvar, pode validar, vai fazer a assinatura digital do documento, e vai poder transmitir esse documento para o fisco. Então, esse aqui é no sistema. Quem está operando, o operador de venda, ele não sabe nem o que é um arquivo XML e nem precisa saber. Ele precisa colocar as informações aqui e quem fez o sistema precisa seguir o layout da NFE e enviar isso corretamente para a Secretaria da Fazenda. Então essa é a nossa querida NFE. Mas nós temos alguns outros documentos também que são documentos eletrônicos aí descritos no âmbito do nosso Manual de Orientação ao Contribuinte. O que acontece, pessoal? Muitas vezes, existem alguns casos, na verdade, que a NFE não é obrigatoriamente emitida ou não deve ser obrigatoriamente emitida. Ou seja, pode existir algum caso de um contribuinte que não seja obrigado, por conta da sua situação, de emitir uma NFE. A gente tem um exemplo clássico do microempreendedor individual. Quando ele faz venda para pessoa física, ele não é obrigatório, não é obrigado a emitir uma NFE. Só que pode ser que em algum momento ele realize uma venda para uma pessoa jurídica. E naquela operação ele precisa emitir uma documentação fiscal. Só que ele não está autorizado a fazer NFE. Então como é que a gente pode fazer isso? Vamos ver aqui, vamos entender que existe uma possibilidade, existe uma alternativa para cobrir esse caso. Nós temos a chamada NFAE, a nota fiscal avulsa eletrônica. Se ela já está dizendo aqui que é avulsa, pessoal, significa que ela é o quê? Significa que ela é esporádica. Significa que não é a forma mais comum, não é a forma padrão de envio de documentação fiscal. Então veja só o que o manual traz para a gente. Na hipótese de a NFE ser emitida por um sistema eletrônico disponibilizado pela administração tributária, ou seja, a emissão vai ser no próprio sistema da Fazenda. Lembra que aqui na NFE, o sistema do contribuinte faz a emissão mandando para a Fazenda. Nesse caso, não. No próprio sistema disponibilizado pela Fazenda, vai ser emitida uma documentação fiscal
tá? E aqui vai ter a assinatura digital não do emitente, mas a assinatura digital da própria Fazenda, da própria administração tributária. Essa nota fiscal aqui, pessoal, é a nota fiscal avulsa eletrônica, tá? Ela é também uma nota do modelo 55, só que ela tem essas diferenças, ela tem essas particularidades. Quais são as particularidades? Duas principalmente. Principal, que ela não é emitida no sistema do contribuinte e ela também não é assinada pelo contribuinte, mas ela é emitida no sistema da Fazenda e assinada pela Fazenda, tá? Assinada digitalmente também pela Fazenda. Beleza? Vamos dar aqui um exemplo, ó. Tem um exemplozinho na tela aqui, ó. Peguei aqui um exemplozinho do serviço disponibilizado na Cefaz do Piauí. Exemplo, pode ser qualquer físico aí, mas esse sisteminha aqui tá mais claro, a sistemática, o botãozinho tá mais, o layout tá mais legal, então eu trouxe. Então eu falei para vocês, por exemplo, que o nosso MEI, né, o nosso microempreendedor individual, ele não é obrigado a emitir nota fiscal em venda para pessoa física. E geralmente ele faz isso, venda para pessoa física. Só que ele pode, em algum momento, realizar uma venda para uma pessoa jurídica. E aí, nessa situação, ele precisa estar acobertado por um documento fiscal. Aí ele vai ter duas opções, pessoal. Olha só. Quais são as duas opções? A primeira opção, na verdade, é a pessoa jurídica que está comprando, né, o comprador, ele pode emitir uma nota fiscal de entrada, tá? Ao invés de você emitir aqui uma nota fiscal de saída, o comprador emite uma nota fiscal de entrada. Aí, nesse caso, o MEI que está vendendo estaria liberado de fazer qualquer documentação fiscal. Só que o que é que acontece? Isso é um processo que gera uma burocracia, o comprador não está interessado em ficar fazendo esse processo, então muitas vezes não é o caminho. Então, sobra para o MEI fazer a documentação fiscal. Ele que está vendendo, o interesse dele de vender, então ele tem que fazer uma documentação fiscal ali. Só que ele não está autorizado a fazer uma NFE. Para ele fazer uma NFE, ele teria que estar credenciado na Fazenda, tem que ter que cumprir uma série de requisitos, e ele não faz. Então ele não pode, por padrão aqui, ó, fazer uma NFE. Então como que ele pode fazer? Aí nesse caso, ele vai ter que utilizar a chamada NFAE. Então ele vai entrar lá no serviço disponibilizado pela respectiva fazenda, pode ser o Piauí, pode ser o Espírito Santo, pode ser São Paulo, pode ser qualquer um, e vai emitir, ó, aqui no do Piauí tá bem claro, ele vai clicar em emitir uma nota fiscal avulsa eletrônica. Então ele vai emitir através do serviço da fazenda e utilizando a assinatura da fazenda. Perceberam a diferença? Então isso aqui é avulso, isso é esporádico, isso não é o comum, né? É para algumas situações específicas. Outro exemplo que a gente pode dar, pessoal, o fiscal tá lá, parou o caminhão, não tinha nota acompanhando aquela mercadoria, e ele vai ter que emitir a nota fiscal e mandar o DANF para acompanhar, né? Veja que aquilo não é o procedimento, né? A empresa que tinha que emitir a nota fiscal. Então, o fiscal também pode emitir ali uma nota fiscal avulsa e mandar seguir a mercadoria, lógico, com a notificação fiscal adequada e tudo mais, né? Então, sempre que for uma situação esporádica, eventual, que não houver, por exemplo, a obrigatoriedade daquele contribuinte ficar emitindo a nota fiscal eletrônica, porque quando ele for obrigado, ele tem que se credenciar para fazer a nota fiscal eletrônica, a NFE. Mas pode existir o caso de ele não ser obrigado a fazer isso, então ele vai usar a NFAE, beleza? E nós temos a NFCE, né, galera? A NFCE, que é o modelo 65, a gente já falou aqui um pouquinho, que aí, de novo, olha só, é um documento de existência apenas digital. Então, não é um documento impresso. Não é um documento que existe no meio físico. E o que é que ele vai documentar? Vai documentar operações e prestações antes da ocorrência do fato gerador. Pessoal, presta atenção nisso daqui, ó, porque tá isso aqui escrito no manual. Então pode ser que uma questão queira fazer uma pegadinha com você e diga que é após a ocorrência do fato gerador ou durante. Não. A operação e prestação é antes da ocorrência do fato gerador. Qual que é a garantia disso daqui? A garantia é que também é a assinatura digital do emitente e também tem que ter autorização da Fazenda, tem que ter autorização da administração tributária da unidade do contribuinte, da unidade federativa do contribuinte. Professor, e qual que é a diferença da NFE para a NFCE? Porque estou entendendo aí que faz a mesma coisa, operação, prestação de serviço, venda e tal, mas a NFE já serviria para isso? Aí é que está o detalhe. A NFCE, veja que tem um termo a mais aqui, ó, que é o termo consumidor. Na verdade, pessoal, a NFCE é o documento que vai ser utilizado para venda ao consumidor final. E aí, qual que é a diferença? Quando você tem lá
a NFE circulando na cadeia produtiva, você pode ter ali o direito ao crédito de ICMS. Então, um determinado a ponto da cadeia, um determinado B, né? O B comprou de A. Então, o B, ele vai comprar de A e ele tem um crédito de ICMS. Ele pode lançar um crédito de ICMS. Quando ele for vender, ele vai utilizar aquele crédito para bater o débito de ICMS dele. A nota fiscal, como é o consumidor final não tem direito a crédito. Então, por exemplo, a nota fiscal eletrônica já diferencia aí ao consumidor. Eu não vou ter direito ao crédito, porque ela é o consumidor final. Então, não tem geração de crédito ao adquirente. A NFE já vai ter direito ao crédito, né? Porque vai ali ao longo da cadeia produtiva. E essa nota fiscal, pessoal, ela vai substituir aqueles cupons fiscais, cupom fiscal eletrônico, nota fiscal de venda ao consumidor modelo 2, que você recebia, cada compra que você fazia, você recebia um documentinho daquele. Agora você recebe um documento auxiliar, mas a nota fiscal eletrônica pode ser consultada no serviço. Então você pode ir lá, por exemplo, entrar no site da Cefaz e consultar toda a nota fiscal que foi gerada no seu nome, facilmente, através de um serviço eletrônico, através do sistema eletrônico, tá? Então fique atento aqui na NFCE para ver a diferença da NFE. Para fechar essa diferença, eu trouxe aqui, ó, a NFE, NFAE e NFCE. Então, olhe só para esse esquema aqui, para você saber diferenciar esses três tipos aí de notas fiscais eletrônicas, de documentos eletrônicos. Primeiro, tanto a NFE quanto a NFAE, né, pessoal, tanto a nota fiscal eletrônica quanto a avulsa eletrônica, elas são do modelo 55. Então, o modelo aqui não muda. Qual o modelo que muda? O da NFCE, nota fiscal ao consumidor. Aqui nós temos na NFE a operação com mercadorias e prestação de serviço com ICMS e IPI. E na NFAE, nós vamos usar ela quando for caso eventual ou esporádico, né? Por exemplo, o caso do contribuinte que não é obrigado a emitir NFE, mas fez uma venda que precisa de documento fiscal, ele vai emitir a NFAE. E a NFCE é para a operação antes da ocorrência do fato gerador ao consumidor final, né? Aí olha só as diferenças, pessoal. A NFE e a NFCE, elas são emitidas e enviadas com a assinatura digital do emitente. Quem emite a nota fiscal é que assina. Já a NFE, a NFAE, né, a avulsa, ela é emitida com o serviço do fisco e com a assinatura digital do fisco. Você faz isso no sistema do próprio fisco, então o fisco ali, né, já vai assinar digitalmente, garantindo que aquela nota fiscal foi gerada no sistema do fisco e que ela é válida. Então tem essas diferenças aí entre esses dois documentos. Bacana demais, show de bola? Beleza, então pessoal, vejam só que nós temos aí alguns documentos fiscais eletrônicos possíveis de serem utilizados. Só que como eu já falei para vocês, esses documentos, né, são de existência exclusivamente digital. Então significa o quê? Que eles não vão ter versão física, versão impressa. Só que a legislação exige que o trânsito de mercadorias seja acompanhado de algum documento fiscal, tá? De algum documento fiscal. E é para isso que existem os documentos auxiliares. Nós temos aí o DANF. O que é o DANF? É o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. O documento auxiliar da nossa NFE. Aí veja só, pessoal, que ele é chamado documento auxiliar. Ele vai ser impresso. Ele pode ser impresso. Aí olha só, se ele é auxiliar, ele não é a nota fiscal. Muita gente confunde, acha que o DANF é a nota fiscal. Não, pessoal. O DANF não é a nota fiscal, nem substitui. DANF não substitui a nota fiscal. Ele é apenas um instrumento para consultar a nota fiscal eletrônica, para consultar a NFE, porque ele tem a chave de acesso, que é o códigozinho que identifica a nota fiscal. Então, a partir da chave de acesso, quem tiver o DANF em mãos pode ir no sistema da Fazenda e consultar aquela nota fiscal e ver todas as informações. O DANF, na verdade, ele traz uma representação simplificada. Ele traz alguns elementos da nota fiscal eletrônica, mas não são todos, não é a representação completa. Não tem tudo no DANF. Ele tem o quê? Obrigatoriamente tem que ter a chave de acesso para que a gente consiga, a partir do DANF, identificar qual é a nota fiscal, tá? E aí pode ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda Estadual ou da Receita Federal, para ver se existe aquela nota fiscal, se ela foi regularmente autorizada. Aquele DANF, né, está representando de fato uma operação que está cobertada com uma nota fiscal eletrônica, né? Então esse documento aqui, ó, que é transportado juntamente com a mercadoria, né, ou quando se recebe ele em casa, ou quando o caminhoneiro está transportando, não é a NFE, pessoal. É o DANF, é o documento auxiliar, né, da nota fiscal
eletrônica. A nota fiscal eletrônica, a NFE, é um documento exclusivamente digital. Então ele não pode ser carregado junto aqui, né? Ele vai ter que ser consultado no Serviço da Fazenda. Quem acompanha é o DANF. Mas esse DANF aqui, ó, vocês já devem ter visto um documentinho dessa natureza, ele não é nota fiscal, ele não substitui nota fiscal. Só que ele tem um campozinho aqui que é a chamada chave de acesso. A partir dessa chave de acesso, aí você pode ir lá no Serviço da Fazenda consultar a nota fiscal eletrônica de fato. A nota fiscal eletrônica é o arquivo XML que está lá nos Serviços da Fazenda. Beleza? Isso aqui para a NFE. E para a NFCE, que é a nota fiscal ao consumidor, nós também temos um documento auxiliar. Nós também temos aí o DANF, que é o DANF NFCE. O DANF NFCE, pessoal, também é um documento auxiliar, que ele faz o quê? A mesma coisa que o DANF faz para a NFE, só que para a NFCE. Ele é uma representação simplificada da transação de venda no varejo, que pode ser impressa de forma a facilitar a consulta do documento fiscal no ambiente da Cefaz pelo documento eletrônico, pelo consumidor final. Então, a impressão é feita diretamente pelo aplicativo do contribuinte, ou seja, o contribuinte nem precisa ter uma impressora fiscal, porque não é um documento fiscal. Uma impressora simples, ele imprime o DANF e te entrega o DANF NFCE, depois você pode consultar ali a sua NFCE no Serviço da Fazenda, né? Então, quando você recebe lá o seu documentozinho, ele na verdade não é um documento fiscal, ele é um documento auxiliar da nota fiscal, né? Não é uma nota fiscal, ele é um documento auxiliar da nota fiscal. E aí você pode acessar tanto com a chave de acesso, como no caso do DANF NFCE, já existe a possibilidade de consultar via QR Code. Então, através do QR Code, você consegue acessar o seu documento fiscal no serviço web, no serviço de internet, via internet, né, a partir da Fazenda. Então, nós temos aí o DANF e o DANF NFCE. Então, documento auxiliar da NFE é o DANF. E eu também tenho o DANF para a NFCE. Lembrando, nenhum desses dois documentos, pessoal, eles substituem a nota fiscal. Eles são documentos auxiliares. O nome já está dizendo. Só que eles vão trazer aí uma forma, uma representação simplificada dos dados das respectivas notas fiscais e podem ser consultados através da chave de acesso ou, no caso da NFCE, inclusive, através do QR Code. Bacana? Show de bola então, galerinha. Beleza, pessoal. Mais alguns conceitos importantes, né, trazidos aí pelo nosso manual de orientação ao contribuinte. A gente falou aqui que os documentos auxiliares, por exemplo, eles têm a tal da chave de acesso. E o que é essa chave de acesso? A chave de acesso, pessoal, de identificação da nota fiscal eletrônica, é um conjunto de 44 caracteres numéricos, formado por alguns campos da nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, ela tem lá um layout, ela tem uma série de campos organizados em grupos de informações. Cada grupo de informação não tem informação sobre algum aspecto. Identificação do contribuinte, identificação da operação e tudo mais. A gente vai entender esse layout depois. Mas essa chave de acesso, ela concatena alguns desses campos trazidos no layout. Na tela para vocês, quais são os elementos que compõem, né, uma chave de acesso de uma NFE, pessoal. Então nós temos 44 caracteres nessas posições aqui, ó. Então, primeiro, nós vamos ter aí 2 caracteres que vão representar qual que é a unidade federativa de emissão do documento fiscal. Esse é o primeiro, os 2 caracteres. Depois você vai ter 4 caracteres para identificar o período, o ano e o mês da emissão daquela nota fiscal. Depois nós vemos com 14 caracteres para o CPF e CNPJ. Aí eu vou chamar a atenção de vocês aqui em relação ao CPF e CNPJ, tá? Nos modelos, nas versões anteriores do layout da NFE, nós não tínhamos a possibilidade de emissão de nota fiscal por CPF, por pessoa física. Então só tinha a possibilidade ali de ser CNPJ. Inclusive, para assinar digitalmente uma nota fiscal eletrônica, tinha que ser um certificado do tipo CNPJ, tá? Tinha que ter um CNPJ atrelado. Agora não, nós já estamos na versão 4 aí da nota fiscal eletrônica, né, do layout da nota fiscal eletrônica, e já temos a permissão, a autorização para fazer a emissão via CPF. Professor, mas CPF não tem 14 caracteres, né? Só tem 11. Então, como é que a gente faz? A gente completa com zeros à esquerda para até completar 14 caracteres, tá? Então, é possível sim fazer a emissão também com o CPF, né? Também com o CPF. Beleza. Aí, continuando, mais 2 caracteres, mais 2 dígitos, para dizer qual é o modelo do documento,
3 dígitos para dizer qual é a série, 9 dígitos para dizer o número do documento fiscal, né, qual que é o número daquela nota fiscal, um caractere para qual o tipo de emissão, a forma de emissão, ó, TP emissão, 8 caracteres para código numérico. O que é esse código numérico? Olha só mais uma ressalva aqui. Praticamente todos os elementos que a gente viu até agora, do 1 até o 7 ali, são elementos que vão fazer parte, né, da nota fiscal e vão ser representações de informações aí reais, né? Representação ali, por exemplo, da unidade federativa, do documento fiscal, do número do documento, CPF, CNPJ, etc. O código numérico, pessoal, porque assim, se todos os elementos fossem derivados de informações reais, facilmente qualquer um poderia ler a informação de uma nota fiscal eletrônica ou da chave de acesso e conseguiria facilmente derivar uma chave de acesso para poder acessar a informação que ele não tivesse, por exemplo, que ele não fosse autorizado a acessar. Só que para evitar isso, né, para evitar que qualquer um acesse qualquer nota fiscal, então existe o código numérico. O que é o código numérico? O código numérico é um número totalmente aleatório. Então esse númerozinho, esse código numérico, ele evita que qualquer um possa criar uma chave de acesso, né? Porque se você souber, por exemplo, a UF, ano, mês, CP, CNPJ, modelo, série, número e forma de emissão, você conseguiria facilmente criar o seu chave de acesso e ir lá no ambiente e acessar a nota fiscal. Só que você pode não ser autorizado. Aí, para isso, você tem um código numérico que é criado aleatoriamente e aí evita, né, que essa informação seja disponibilizada para todo mundo. E nós temos o dígito verificador. O que é o dígito verificador? É que vai garantir a integridade do acesso, protegendo contra a digitação errada. Por exemplo, o CPF, pessoal, tem os dígitos verificadores, né? Os últimos dígitos são dígitos verificadores. Então você consegue, a partir daquele dígito verificador, saber se aquele CPF é válido ou não. Da mesma forma, o dígito verificador da chave de acesso, ele serve para isso. Saber se essa chave de acesso ela é válida ou não, né? Saber se tem algum número digitado errado, se faz sentido aquela sequência. E esse dígito verificador, inclusive, ele é calculado, né, automaticamente a partir dos demais valores. Né? Ele pode ser calculado facilmente a partir dos demais valores. Aí, para exemplificar aqui, ó, eu trouxe para vocês uma sequência, né, da chave de acesso. Ó. Trouxe um exemplo aí, que inclusive está no próprio manual, né? Vocês podem dar uma olhada depois lá. E aí está aqui, ó, a UF do emitente, são os 2 dígitos, 52, o ano e o mês de emissão, então 6/2004, o CPF ou CNPJ, ó, 14 dígitos. Se for CPF, eu vou preencher 000 aqui, né? Vou completar com zeros. O modelo do documento é o modelo 55, então nota NFE 55. A série do documento 012. O número do documento. A forma de emissão. E o código numérico. Aí faltou aqui só quem? O dígito verificador, né? Dígito verificador para completar os 44 caracteres de uma chave de acesso. Então, a partir dessa chave de acesso, é facilmente encontrada uma nota fiscal eletrônica no serviço da Fazenda. Beleza? Só que tem um detalhe. Para fins tributários, não se utiliza a chave de acesso como um todo. Se utiliza um subconjunto de informações da chave de acesso, que é a chamada chave natural. Então é a partir da chave natural que a gente vai identificar unicamente cada uma das notas fiscais. Então existe a chave de acesso, a partir da chave de acesso você encontra a nota fiscal? Encontra. Só que existe um subconjunto que para fins tributários é utilizado para isso, que é justamente a chave natural. E aí dependendo do modelo, né, vão ter essas informações aqui. Ó. Se for uma NFE, vai ter a UF, o CNPJ, o CPF, a série, o número, o modelo e o ambiente de autorização, que vai buscar lá no campo do tipo de emissão para saber qual foi o ambiente de autorização. E a NFCE, também o F, CNPJ do emitente, série e número da nota fiscal eletrônica, o modelo do documento e o tipo de emissão também, tá? Então, esses aqui são os campos que compõem a chamada chave natural. Beleza? Então nós temos a chave de acesso, que é aquele conjunto de campos maiores, e o subconjunto dessa chave de acesso também é capaz de fazer uma identificação única para efeitos tributários e é chamado de chave natural. Beleza, pessoal? Vamos lá. Temos mais alguns conceitos ainda para entender, né? Vou trazer agora o conceito do JETIM. O que é o JETIM, professor? Eu vou colocar na tela aqui maior para vocês visualizarem esse esquema, para a gente conseguir discutir o que é o tal do JETIM, tá? O JETIM é o Global Trade
item number, né? O número do item de comércio global. Pessoal, na verdade o GTIN é um identificador único para qualquer item comercial. Isso é um padrão internacional. Tem o grupo, que é o GSI, GS1, né, que é uma organização internacional que desenvolve padrão global para comunicação empresarial. Então esse grupo desenvolveu esses códigos, que são aí códigos únicos, que vão ser utilizados, né, para identificar cada um dos produtos que podem ser comercializados. Aí olha só o detalhe do GTIN. O produto, para ter um GTIN, ele não precisa ter um produto acabado. Não precisa ser um produto final. O GTIN ele é atribuído para qualquer produto que pode ser precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos. Então, se eu tenho ali um insumo que é precificado, esse insumo vai ter um GTIN, vai ter um código GTIN associado. Quando aquele insumo for misturado junto com outros insumos e gerar um novo produto, aquele novo produto, que pode ser precificado, pode ser pedido, pode ser faturado, ele vai ter um outro GTIN diferente. Então perceba que o GTIN não é um número somente para o produto final. Ele pode ser para algum insumo, porque aquele insumo de repente foi produto final de alguém, tá? Então ele pode ter sido vendido por alguém, ter pedido, então vai ter imposto ali no meio. Então tudo que pode ter imposto, nós temos que codificar. Então é atribuído aí para qualquer produto em qualquer ponto da cadeia. Como é que funciona a identificação? É um número que geralmente é formado aí por 8, 12, 13 ou 14 dígitos, que é codificado em formatos de código de barra. Então, cada produto tem seu código de barra e esse código de barra vai ter ali um GTIN associado e padronizado. Aí olha só essa última informação desse esqueminha, pessoal. Se a nota fiscal ela tiver o GTIN, né? Se ela tiver o GTIN, se ela tiver esse número, se ela tiver cadastrada lá e ele tiver esse número, então o sistema validador vai ter que comparar esse número com o cadastro de GTINs, com o cadastro global de GTINs, cadastro centralizado, que é o banco que contém todas as informações de GTIN. Então, se a nota fiscal tem o número, esse número vai ser confrontado para ver se aquele produto é aquele produto mesmo, para ver se lá no cadastro centralizado, aquele produto é aquele que está sendo referido ali. Então, se tiver, né, se tá na NFE, então vai ser validado de acordo com a legislação, né, com os modos previstos na legislação, vai ser validado de acordo com o cadastro geral, né? Então, essas notas, inclusive, se não bater o número GTIN com o número correto, a nota, inclusive, vai ser rejeitada. A nota fiscal vai ser rejeitada, porque ele deveria informar o número de GTIN correto e não informou. Isso tem várias repercussões, né, pessoal? Saber qual é o produto que está sendo comercializado, vendido, transferido, circulado, é importante para o fisco. Por quê? Porque muitas vezes nós temos tratamentos diferenciados para algum contribuinte de um determinado produto. Então, de repente, pode ter uma alíquota diferenciada para um produto, determinado produto, né, seja lá da indústria, sei lá, indústria farmacêutica, alguma indústria, então algum estado pode dar um benefício diferenciado, um tratamento tributário diferenciado para aquilo ali. Então é importante saber qual é o produto que está circulando ali. E o GTIN facilita nesse processo, porque vai ser um código único, um código padronizado. Então, né, se é um código padronizado, não é que cada estado tem um. Não, é um código único internacional que vai facilitar esse processo. Então, um exemplinho aqui, né, pessoal? Pesquisa rápida aqui na internet, só para a gente ver, ó. Tem aqui o arroz agulhinha, arrozal, 5 quilos. Esse produto aqui tem um GTIN, tá aqui representado no código de barra deles, né? Então, tem aqui o GTIN. O arroz agulhinha, arrozal, 1 quilo, já tem outro GTIN. Então, veja que cada produto, inclusive variando só na unidade, ele pode ter GTINs diferentes. E a colher de arroz, por exemplo, aqui, ó, tem outro GTIN. Então, através desse GTIN, a nota fiscal eletrônica vai informar qual que é o GTIN, né, qual que é o item que está ali, e a fazenda vai saber qual foi o produto que foi vendido, circulado, né, para ver, para conferir informação, ver se a alíquota foi aplicada corretamente, se de repente aquele contribuinte disse que era isento daquele imposto e não era, porque informou ali o GTIN, tá? Beleza, mais 2 conceitinhos que são trazidos aí no manual, que são importantes pra gente, é o conceito do responsável técnico, pessoal. Quem que é o responsável técnico? É o responsável, né, a empresa que desenvolve o sistema de emissão da nota fiscal eletrônica. Então lembra que eu falei para vocês que a nota fiscal eletrônica não é criada, alguém vai lá e cria o XML, não, para poder enviar, não. Não, o sistema informatizado faz esse processo. Né? Ele pega as informações que foram digitadas no sistema, transforma no arquivo XML e transmite para o fisco. Essa empresa que desenvolve esse aplicativo, esse software, esse programa, é o chamado responsável técnico. Tá?
o responsável técnico. E esse responsável técnico pode ser o próprio contribuinte ou pode ser uma empresa contratada, né? Pode ser um desenvolvedor, uma fábrica de software contratada. E aí pode ser exigido um códigozinho de segurança do responsável técnico, que é o chamado CSRT. Então, a partir desse código aí pode ser exigido, né, para que a empresa seja validada para ver se ela está seguindo ali os trâmites de segurança. É um códigozinho de 16 a 36 bytes que a fazenda conhece, né, e a empresa responsável conhece, para que elas consigam trocar informações de forma segura. E, por fim, nós temos aí o chamado Cadastro Centralizado de Contribuintes. O que é o Cadastro Centralizado de Contribuintes? É o CCC, pessoal. Vai permitir a verificação se a IE do destinatário existe na unidade federativa de destino, se o contribuinte está habilitado e se o CNPJ informado está vinculado com a IE informada. Vai permitir uma validação de uma série de informações relacionadas ao contribuinte, né? Relacionadas ao contribuinte. É um local único de informações sobre os contribuintes da UF, sejam eles pessoa jurídica ou sejam eles pessoa física, né? Então, tudo isso daí vai estar nesse cadastro centralizado de contribuintes mantidos aí pelas secretarias da Fazenda. Show de bola, galerinha! Então, pessoal, nós fizemos aí, né, uma introdução à nota fiscal eletrônica, nota fiscal ao consumidor eletrônica, e vimos os principais conceitos relacionados e trazidos pelo Manual de Orientação ao Contribuinte, que são importantes para o entendimento e, mais importantes ainda, para a resolução de questões de prova. Fala, galera, beleza? Vamos lá, pessoal, destrinchando a estrutura da NFE, né, o manual da nota fiscal eletrônica. Pessoal, vamos ver agora, ó, um tópico bastante interessante, que é a descrição geral, né, do modelo operacional da nota fiscal eletrônica. Processo aí de autorização de uso. Eu trouxe um esqueminha para vocês, a gente vai destrinchar esse esqueminha para entender todo o processo de emissão da nota fiscal, validação dessa nota fiscal, até a entrega do produto ao cliente, e o cliente, inclusive, podendo consultar a nota fiscal eletrônica. Então, veja só na tela o exemplinho aí que a gente tem, né, o esquema, na verdade, com todo o processo resumido de autorização de emissão da nota fiscal. Então, você aqui, vamos supor que você é o contribuinte e você está mandando, está vendendo a mercadoria para o cliente, tá? Então, se você é o contribuinte, você é o emissor da nota fiscal eletrônica. Então, você vai ter que gerar esse documento fiscal, né, gerar o arquivinho documento fiscal contendo as informações a respeito da sua empresa, contendo as informações a respeito da operação, qual que é o produto que está sendo vendido e tal, né? Todas as informações da operação em si vão ser colocadas naquele documento fiscal. Depois disso, você vai ter que assinar digitalmente esse documento, para garantir a autenticidade, para garantir a integridade do documento, né, para garantir que esse documento seja válido nos termos da legislação brasileira. Porque para ser válido um documento digital no Brasil, tem que ter assinatura digital, né, nos moldes aí do ICP Brasil, tá? Então vai garantir que você que criou esse documento, essa assinatura digital. Depois que você fez essa assinatura, gerou o documento e fez a assinatura digital, aí você vai enviar pela internet, né, para a Cefaz, a sua fazenda de origem, a fazenda do seu domicílio fiscal. Então você vai fazer o envio desse documento fiscal para a fazenda de origem. Show de bola, pessoal? Beleza. Aí a fazenda vai pegar aquele documento, né, vai receber aquele documento via sistema de informação e vai fazer uma verificação da integridade. Vai verificar se aquele documento está de acordo com o layout que foi definido, se ele não tem nenhum problema ali de integridade, etc e tal. Beleza. Aí ele vai te devolver uma autorização de uso se tiver tudo certo, né? Se não tiver certo, o processo, logicamente, é retornar dizendo que a nota fiscal, né, que o documento foi rejeitado. Mas no caminho perfeito, ele vai te devolver, a fazenda vai te devolver uma autorização de uso, né? Chamada também de protocolo de recebimento, mas a autorização de uso é o termo mais utilizado. Sem essa autorização de uso, tá? Preste atenção aqui, ó.
Sem autorização de uso, não pode ocorrer o transporte da mercadoria. Então, para transportar a mercadoria, tem que esperar esse processo aí da autorização de uso. Geralmente esse processo é rápido. Você faz ali no sistema, já recebe ali a autorização de uso, se tiver tudo certo, e já pode mandar, né, vir para entregar a mercadoria. Bacana? Então você fez ali o transporte, recebeu a autorização de uso, aí beleza. Aí você pode fazer o quê? Imprimir o documento fiscal, né? O documento fiscal auxiliar, o DANF, que é o DANF que vai acompanhar quem? O transporte da mercadoria. E ao mesmo tempo que você imprimiu esse DANF para a transportadora, você vai enviar essa nota fiscal para o cliente. Você já pode enviar aqui a nota fiscal mais autorização de uso para o cliente, tá? Beleza, aí o transportador foi lá, e vamos supor que o transportador estava caminhando de uma cidade para outra, e ele foi parado em uma barreira fiscal. Tava lá um monte de fiscal para consultar, para verificar, né, o transporte estava sendo feito de regular ou não, se estava cobertado com nota fiscal. Então, o auditor fiscal vai pedir ao motorista que lhe entregue os documentos fiscais, né, para validar essa documentação. Então, ele vai entregar o DANF, e aí o fiscal, com base naquele DANF, ele pode consultar a nota fiscal direto no site da Fazenda. Porque o DANF ele vai ter o quê? A chave de acesso para a nota fiscal. Então ele verifica se aquela nota fiscal está correta, se ela existe, se ela coberta aquela mercadoria. E aí o transportador então vai ser liberado, né? O transportador vai ser liberado e aí o cliente vai receber a mercadoria mais o documento auxiliar mais o DANF, beleza? Pessoal, nesse processo aqui, nós temos alguns detalhes que são importantes da gente ressalvar. Olha só, que na verdade esse fluxo que eu mostrei para vocês tem mais alguns passos ainda. Ó. O cliente pode consultar aquela nota fiscal, né? Ele tem agora o DANF, então se ele tem o DANF, ele tem a chave de acesso. Com base nisso, ele vai poder consultar aquela nota fiscal se ela é válida ou não, né? Ele recebeu aqui a nota fiscal do contribuinte, mas ele pode ir direto na Fazenda acessar também para verificar. Aí veja que temos outras figurinhas aqui, ó, representando outros órgãos, que é a Receita Federal, a Fazenda de Destino e os órgãos fiscalizadores. Por quê? Esses órgãos também vão ser receptores, também vão receber nota fiscal eletrônica ou acesso a essa nota fiscal eletrônica. A Receita Federal, por quê? Porque ela é o repositório nacional de todas as notas fiscais emitidas. Então, olha só, sempre que uma nota fiscal for emitida, independente do estado de origem ou do estado de destino, a Receita Federal vai receber essa nota fiscal, porque ela é o repositório centralizado. Então, todas as NFS ficam no repositório central da Receita Federal. Beleza? Então, essa é a primeira informação. O estado, cada estado não tem todas as notas do Brasil. Não tem todas as notas fiscais. Ela tem apenas a de interesse dela. E a Receita Federal tem esse repositório centralizado. Beleza? Fazenda de Destino vai receber a nota fiscal em que caso? Quando for uma operação interestadual. Então, se a operação é de um estado para o outro, aquela fazenda de destino, estamos mandando de São Paulo para o Espírito Santo. Então, São Paulo é a fazenda de origem, Espírito Santo é a fazenda de destino. Então, a fazenda de destino vai receber também o acesso àquela nota fiscal eletrônica. E órgãos fiscalizadores, pessoal. Nesse caso dos órgãos fiscalizadores, né, quem faz regulamentação, administração, normatização, controle e fiscalização, também pode ter uma atribuição que requeira aí o acesso a uma nota fiscal eletrônica. O exemplo clássico e trazido inclusive pelo manual é o exemplo da SUFRAMA. Então a SUFRAMA, né, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, ela tem aí o acesso às notas fiscais eletrônicas quando for devido. Então, nesse caso, nesse modelinho, a Fazenda de Origem vai transmitir a nota fiscal eletrônica, não só para quem acessou ela ali, né, para o fiscal ou para o cliente, mas também vai transmitir para a Receita Federal, vai transmitir para a Fazenda de Destino, se for o caso, e para algum órgão fiscalizador também, se for o caso. Esse é um modelinho aí da nossa operacional da nossa nota fiscal. Tem um segundo detalhe que eu quero falar para vocês. Ó. O manual ele fala isso aqui pode ser objeto de questão de prova, que é o detalhe que é o seguinte, pessoal. A nota fiscal eletrônica, a NFE, tá? A NFE, ela só existe de verdade, de fato, a partir desse momento aqui, ó. A partir desse momento aqui. Então, somente com a autorização de uso é que se cria, de fato, uma NFE. Então, até esse processo aqui está assinando um documento digital. Beleza, um documento digital. Documento fiscal digital. Mas ainda não é uma NFE, verdadeiramente, tá? Não é uma NFE. A NFE ela só existe se ela foi autorizada. Se ela foi autorizada pela fazenda responsável, tá? Pela fazenda responsável.
Então, esse detalhe. E o segundo detalhe, né, que a gente já sabe, é que quem acompanha a mercadoria é o DANF, é o documento auxiliar, e não a nota fiscal em si. A nota fiscal vai ser utilizada para, né, o DANF vai ser utilizado para consultar a nota fiscal respectiva. Então, esse é o nosso modelozinho operacional, é importante demais a gente entender isso. Daqui, né, pessoal, podemos derivar várias questões, né, várias questões de prova, pode cobrar esse funcionamento aqui. Por exemplo, dizer que a fazenda de origem é o repósito, cada fazenda tem todas as notas fiscais eletrônicas, você sabe que não, que a Receita Federal é que é o repositório central. Dizer, por exemplo, né, que desde a assinatura digital pelo contribuinte, o documento já é considerado nota fiscal eletrônica, você sabe que não, só a partir da autorização de uso, né? E assim vai. Dizer que a nota fiscal eletrônica é o documento que acompanha o transporte da mercadoria, não, é o DANF, é o documento auxiliar. Então fiquem ligados nesses aspectos. Beleza, pessoal. E aí nós temos também, a partir desse modelo, nós temos algumas modalidades de uso. Como assim? Nós temos a modalidade de emissão normal, né, normal, não teve falha, nada, mas nós também podemos ter algum caso em que aquele sistema de comunicação com a fazenda tem uma falha. Se ele tem uma falha, eu não vou conseguir emitir a minha documentação fiscal. Então, eu vou ter que usar uma modalidade de emissão em contingência. Então, em algum cenário que eu tenho uma falha que impossibilite a emissão da minha NFE, na modalidade normal, a gente vai poder escolher uma modalidade de emissão em contingência. Aí, olha só o que é que nós temos em relação à modalidade de emissão em contingência, pessoal. Preste atenção aqui no que está escrito, no que está descrito no nosso manual. É a modalidade que lhe for mais conveniente. Ou então, pode aguardar a regularização da situação para voltar emitindo NFE na modalidade normal. Então, veja só que a contingência não é uma obrigatoriedade. Ela é uma possibilidade, ela é uma faculdade do contribuinte. O contribuinte pode emitir a nota fiscal no ambiente de contingência, numa forma de contingência, ou pode não emitir dessa forma e esperar, aguardar que o sistema de comunicação com a fazenda seja regularizado para que ele emita na modalidade normal. E além disso, nós não temos precedências ou hierarquias nas modalidades de emissão da nota fiscal em contingência. Nós temos, para cada documento fiscal, algumas possibilidades de contingência. Dentre essas possibilidades, não existe nenhuma que é precedente, não existe nenhuma que é hierarquicamente superior, que deve ser utilizada em determinado caso. Não, o emissor pode escolher alguma, pode escolher algumas, ou pode nem adotar. Já que ela não é obrigatória, então ele pode nem adotar. Então, essas informações aqui, pessoal, elas são relevantes demais, tá? A emissão pode ser normal ou pode ser em contingência. Normal, processo normal, comunicação bacana. E a contingência tem possibilidades que podem ou não ser seguidas pelo contribuinte para emitir aquela documentação fiscal. Ele pode, inclusive, aguardar a regularização. Então, não existe hierarquia, inclusive, entre essas contingências. O processo normal, pessoal, é a situação desejada, né? Mais adequada. Você tem lá os recursos necessários de emissão, o rádio está disponível, o sol está disponível, a comunicação com a internet está bacana, e você consegue fazer a emissão do documento fiscal, receber a autorização de uso da nota fiscal eletrônica, normalmente pela Cefaz, e aí realizar a sua operação, né, conforme o processo padrão, o processo normal, tá? E nesse caso aqui do normal, pessoal, o documento auxiliar, ele é gerado quando? Ele é gerado após eu receber a autorização de uso. Ele é gerado após existir de fato a nota fiscal eletrônica, a NFE. Lá no modelinho operacional a gente viu isso, né? O DANF só é impresso depois que volta a autorização de uso da fazenda de origem. Então é isso daí que nós temos no processo de emissão normal. Só que, como eu falei para vocês, nem tudo são flores, né? Nem tudo é o caminho perfeito, então nós podemos ter algum processo de falha, alguma falha de algum recurso, está indisponível, a rede está indisponível, caiu o hardware, caiu o servidor, né, caiu a internet. Então, nós podemos ter esse problema, um mau funcionamento, uma lentidão excessiva no sistema. E nesse caso, se tiver algum reflexo, algum impacto maior, né, algum maior impacto ali na operação de negócio, o emissor ele pode optar por fazer a emissão em ambiente de contingência, para que ele não fique ou tenha que esperar voltar tudo ao normal. Essas opções de contingência, elas vão variar de acordo com o modelo. Então, se for o modelo 55, existem opções de contingência. Se for o modelo 65, existem outras opções de contingência, que estão especificadas nos anexos do manual, né, do manual de orientação. A gente vai ver aqui essas opções de contingência, né, de forma a entender quais são as possibilidades, quais são as faculdades, né, dadas
ao contribuinte para que ele possa aí sanar o problema e consiga fazer a emissão do documento fiscal, mesmo que não no ambiente ou mesmo que não no processo normal. Vamos lá. Para a NFE, modelo 55, pessoal, nós temos 3 opções de modelo de contingência. 3 opções de forma de emissão em contingência. Nós temos aí, ó, vou colocar na tela maior para a gente conseguir interpretar esse desenho, tá? Nós temos aí, ó, a contingência em formulário de segurança para impressão de documento auxiliar de documento fiscal eletrônico, é o chamado FSDA, tá? O formulário de segurança. Então existe essa opção aqui, que é o contribuinte fazer esse formuláriozinho de segurança, preencher as informações nesse formulário de segurança. Então ele vai ter aqui, ó, ele tenta a comunicação com a Cefaz autorizadora, ele não consegue fazer isso daqui. Ele não consegue, então ele vem para cá, ó. Ele vem para essa outra opção. Então eu vou usar o formulário de segurança e vou imprimir o meu DANF com esse formulário de segurança. Ou seja, eu estou informando ali, inclusive, qual que é o meu motivo de entrar em contingência. Que momento começou aquilo? Eu tentei comunicar, não consegui. Que hora eu tentei fazer aquilo? Aí eu vou imprimir esse DANF nesse formulário de segurança, tendo inclusive vias separadas. Eu vou ter uma via para permitir o trânsito, normalmente, que é o DANF tem que acompanhar o trânsito. Outra via vai ser mantida em arquivo do contribuinte. E aí observe o detalhe, pessoal. Observe o detalhe. No passo 1 ele fez a geração da NFE, mas ele não conseguiu o quê? Ele não conseguiu transmitir. Mas mesmo assim ele vai imprimir o DANF. Mesmo assim ele vai imprimir o DANF. Só que esse DANF em formulário de segurança. Formulário de segurança. E ele vai, depois que regularizar, né, vai transmitir a NFE. Então veja que o processo, ele quebra o passo. Por quê? Porque o processo normal, né? O processo normal é eu gerar o arquivo, assinar aquele arquivo, transmitir, receber autorização de uso, aí eu gero o DANF. Em formulário de segurança é contingência, eu não consegui comunicar, por algum motivo a Fazenda não me retornou a minha autorização de uso e eu preciso mandar aquela mercadoria. O cliente não está esperando, eu vou perder milhões se eu não mandar aquela mercadoria. Então tem que mandar. Aí eu vou imprimir o DANF em formulário de segurança e quando voltar à situação normal, eu faço a transmissão da nota fiscal quando superar ali o problema técnico, né? Então, essa é a primeira possibilidade, tá? A primeira possibilidade da NFE. Pessoal, olha lá. A chave de acesso da NFE que for gerada, ela vai ser igual à chave de acesso do meu formulário de segurança. Porque eu informei lá já qual que é a chave de segurança, então ela tem que ser igual, tá? Ela tem que ser igual. E a gente vai tratar essas NFEs quando o retorno, né? Quando o retorno for possível. A gente vai tratar essas notas fiscais quando a gente receber aí, quando a gente tentar novamente, né, ou comunicar com a Fazenda e ver por que está em disponibilidade e vai transmitir novamente tentar transmitir novamente aí essas notas fiscais, né, permanecendo, ó, veja só, que a chave de segurança é a mesma que já foi no DANF, né, então as informações ali são mantidas. Essa é a primeira opção para a NFE, mas nós temos outras 2 opções. A outra opção é usar um ambiente de autorização de contingência, algum serviço da Fazenda aí, né, da Fazenda virtual que a gente tem disponível. Nós temos disponíveis aqui, pessoal, 2 ambientes de contingência, né, atualmente. Veja só aqui, ó. Quais são os 2 ambientes de contingência? Nós temos a chamada F1, que é a Cefaz virtual do ambiente nacional, e nós temos a Cefaz virtual do Rio Grande do Sul. Então, um desses 2 ambientes vai ser utilizado pelos estados, né, para emissão, para todo o processo da nota fiscal eletrônica. Inclusive, o ajuste CNF já define quem que vai usar quem. Então, por exemplo, a Cefaz do ambiente nacional, virtual do ambiente nacional, vai ter um ambiente de contingência para Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Distrito Federal. Já existe essa lista lá dos estados ou unidades federativas que vão usar cada uma. A Cefaz do Rio Grande do Sul vai ser usada pelo próprio, né, vai ser usada lá pelo Amazonas, pelo Rio Grande do Norte, vai ser usada pelo Espírito Santo, pelo Ceará, por alguns estados, né? Por alguns estados que vão ser utilizados. Ó, na verdade, o Rio Grande do Sul, pessoal, se ele usa esse aqui normal, ele vai usar quem? Um ambiente nacional como contingência, né? Como alternativa. Então, o Rio Grande do Sul a gente já sabe que não é o próprio Rio Grande do Sul que ele utiliza, né? Então, nós temos 2 ambientes, olha só o que é que acontece aqui nesse caso. Nós temos 2 ambientes de contingência. O ajuste, né, já define qual que será utilizado por cada estado. Então, se não consegue enviar para a Cefaz autorizadora, existem os ambientes de contingência que serão utilizados. Então, se o Ceará, por exemplo, não conseguir enviar, né, se um contribuinte do Ceará não conseguir enviar
uma solicitação, a transmissão de nota fiscal eletrônica para a Cefaz do Ceará, ela vai mandar para o ambiente de contingência da Cefaz Rio Grande do Sul, tá? Então, é assim que funciona esse ambiente de contingência. Aí o processo é normal, só muda qual que é a Cefaz que vai autorizar. Ele vai gerar nota fiscal eletrônica, vai transmitir nota fiscal e depois vai imprimir o DANF. Quem vai autorizar é a Cefaz de contingência, que é ambiente nacional ou Rio Grande do Sul, dependendo do que tiver definido por seu estado. E nós temos uma terceira opção, né, que é a contingência eletrônica com o uso aí do evento prévio de emissão de contingência, o chamado EPEC. Aí vamos lá na tela para a gente estudar esse diagraminha e entender como é que funciona o EPEC, pessoal. Então aqui, ó, o EPEC, ele vai ser um eventinho que contém as principais informações da nota fiscal de eletrônica. Da nota fiscal eletrônica, tá? Então o que é que acontece? O contribuinte tentou emitir para a Cefaz autorizadora, teve problema na comunicação, e aí ele vai emitir, pessoal, o chamado EPEC. Veja que ele vai transmitir aqui o evento. Então ele gerou a nota fiscal eletrônica, não conseguiu transmitir, vai gerar o EPEC, que é o quê? Que vai conter as principais informações da nota fiscal eletrônica. Tá? Da nota fiscal eletrônica. Então ele modifica ali algumas informações, né? O tipo de emissão, por exemplo, dizendo qual é a hora da contingência, o que foi que teve naquela contingência, vai gerar o arquivo XML do evento, né? Do EPEC, dizendo ali qual é a chave de acesso, destinatário, remetente, valor total na nota, informações constantes, vai assinar esse documento, inclusive, vai enviar para o WebService do ambiente nacional, Receita Federal aqui, ó, o XML do EPEC para a Receita Federal e vai imprimir o DANF, né? Vai imprimir o DANF e aí, quando tiver depois a autorização, quando cessar o problema, aí ele vai transmitir a nota fiscal normal. Então veja que ele transmitiu ali um evento, né? Transmitir um evento, inclusive nessa nota fiscal aqui após, né, pessoal, após o problema técnico, ele vai indicar qual foi o EPEC, né, que foi transmitido para a Cefaz. Então veja que aqui é um processinho que ele diz, ó, aconteceu esse evento de contingência, estou mandando aqui as informações principais, estou gerando o DANF e depois, quando voltar, eu transmito as informações da NFE. A chave de acesso dessa NFE é exatamente a mesma chave de acesso do evento EPEC, tá? Do evento EPEC. Então, essas aqui são as formas de contingência para a NFE. Mas nós temos também as formas de contingência para a NFCE, né? Para a NFCE. Basicamente, o manual descreve para a gente uma delas, que é a contingência offline. Mas ele já deixa claro que ninguém é obrigado, nenhuma unidade federativa é obrigada a utilizar a contingência offline. Pode utilizar outros modelos de contingência, né? Pode, inclusive, também aguardar, né, a volta do sistema, a recuperação do sistema para enviar. Então, é um modelo opcional, não é obrigatório também, beleza? Aí, olha só como é que funciona aqui o caso da NFCE, né? Então, o contribuinte está querendo lá comunicar com a fazenda, mas ele está tendo um problema, então ele não consegue autorização para a NFCE. Aí ele vai fazer uma emissão chamada offline. Ele vai gerar o XMLzinho da nota, vai guardar para envio até 24 horas da cessação do problema, até 24 horas, né, da emissão offline. Então ele vai transmitir depois para a autorização. Só que enquanto isso, ele já fez o processo aqui, ó, de impressão do DANF, da NFCE em duas vias, mandou uma via para o consumidor e mandou outra via deixou outra via com o estabelecimento, né? Então ele faz em paralelo já a geração offline da nota, tenta transmitir, mas ele já imprimiu aqui o DANF, né? Então ele fez tudo offline. O que acontece aqui? Não fez a validação ainda, né? Depois vai ser validado. Aí, se tiver algum problema, vai ter que ser corrigido e tudo mais. Mas existe uma possibilidade de ser colocada em contingência. Então, em resumo, nós temos isso aqui, ó, para emissão em contingência. Para a NFE modelo 55, nós temos a possibilidade de usar em formulário de documento auxiliar, formulário de segurança. Podemos usar um ambiente de autorização, né? O ambiente nacional ou o ambiente da Cefaz Rio Grande do Sul. Podemos utilizar o EPEC. E para a nota fiscal eletrônica, modelo 65, pessoal, podemos usar a contingência offline, a critério da unidade federativa, pode ser outra forma de contingência, ou até mesmo pode usar de forma concomitante com o SF ou cupom SAT, ou seja, podemos ainda usar aqueles cupons em papel. Falhou, né? Falhou, pode usar o cupom fiscal em papel concomitantemente a isso aqui. Tenta mandar, não consegue, ó, mas emitir aqui o cupomzinho fiscal em papel. Bacana, show de bola. Então esse é o nosso modelo, né, de uso, o nosso modelo operacional da nota fiscal eletrônica NFCE. Agora nós vamos falar de um aspectozinho que é bem interessante também, que são os eventos
que podem ocorrer relacionados à nota fiscal eletrônica, pessoal. E o que é um evento? Um evento, ele é o quê? Um registro de uma ocorrência relacionada com o documento fiscal eletrônico. Então, alguma coisa aconteceu, alguma coisa ali, né, ocorreu com aquela documentação fiscal. E o evento, ele pode modificar a situação do documento, então ele pode ter alguma modificação, né? Por exemplo, a autorização de uso era um documento fiscal, agora virou a nota fiscal eletrônica. Ele modificou a situação do documento. Ele estava em validação e agora ele foi aprovado. Pode ser um cancelamento, por exemplo, a nota fiscal pode ser cancelada. Então, é um evento que gera uma modificação. Mas nem todo evento gera uma modificação. Pode ser simplesmente um evento da ciência sobre um acontecimento. Por exemplo, a carta de correção, registro de passagem, né? Passou aquela nota fiscal, beleza? É só uma informação. É só uma cientificação de algo. Um evento também são mensagens de formato XML, gerado aí pela aplicação do contribuinte, né? Ou por meio do serviço de portal da Fazenda, ou, né? Então, ó, são mensagens XML que são ou geradas pela aplicação do contribuinte através de comunicação com a Fazenda ou com o órgão público, beleza? E aí existe, além do evento, né, pessoal, existe o sistema de registro de eventos da NFE, que é o chamado SRE. O que é o sistema de registro de eventos? É um modelo genérico que vai permitir o registro da ocorrência por ator que pratica ou recepciona qualquer ocorrência que tenha vinculação ou interesse para a NFE. Aí olha só esse detalhe aqui que é importante. Nós temos os eventos que seguem uma certa estrutura, essa estrutura em XML, definindo no layout e tudo mais. A autorização de uso também é considerada um evento de NFE. Também é considerado. Só que ela tem uma estrutura um pouquinho diferente. Mas a autorização de uso também é um evento. Então, cuidado para não cair numa pegadinha disso. Essa questão de ser como os eventos seguem uma certa estrutura, a autorização de uso não pode ser considerada um evento. Não, pode sim. Ela tem estrutura diferente, mas ela pode ser considerada evento, sem problema nenhum. O registro de um evento, pessoal, eles podem requerer, né, vão requerer normalmente a autorização, a existência de um ambiente de autorizador da NFE, a qual o evento se refere, né? Só que temos alguns eventos que são registrados mesmo sem a NFE existir. A gente deu o exemplo, por exemplo, da autorização de uso, né? Ela que cria a NFE. O evento prévio em emissão de contingência, o EPEC, ele é criado antes da NFE existir. Ele é criado justamente porque eu não estou conseguindo validar e transmitir a minha NFE. Então, ele é criado antes da nota fiscal eletrônica ser criada. Então, normalmente, o evento é depois que a nota fiscal está validada, autorizada, mas ele também pode ser antes, sem problema nenhum, né? Nós temos algumas possibilidades disso, beleza? E aí nós temos vários tipos de eventos, né, que podem ser gerados. E esses eventos, eles têm que ter algumas informações em comum, né? Tem lá a identificação do autor, quem foi que registrou aquele evento, qual que é o evento, a identificação do evento, se tem NFE vinculado ou não, né? Geralmente tem, mas pode não ter no caso do EPEC. Informação específica do evento e a assinatura digital. Perceba que toda a comunicação é feita sempre com assinatura digital. Então, em resumo, o que nós temos de evento é isso, ó. O registro da ocorrência relacionada ao documento fiscal é uma mensagem no formato XML, pode modificar ou simplesmente dar ciência de algum acontecimento, normalmente requer a existência da nota fiscal eletrônica, mas nós temos algumas exceções, no caso, o exemplo ali do EPEC, né, por exemplo, que não temos a nota fiscal eletrônica ainda, porque está sendo emitido justamente porque a gente não consegue emitir nota fiscal. Beleza. E aí, esses eventos, nós temos alguns tipos de eventos, pessoal. Nós temos eventos registrados pelo emitente, pelo fiscal, pelo destinatário. Então vamos visualizar, né, vamos ver aqui rapidamente quais são os principais eventos, os tipos de eventos aí descritos no nosso manual. Eu já ressalto para vocês que não é interessante ou não é produtivo ficar decorando todos os eventos, ficar fixando todos os eventos, quem quer evento de quem que emite aquele evento, né, quem que registra. Isso não é muito produtivo. Mas é importante a gente ter uma noção de quais são esses principais eventos, né, de o que acontece em cada um deles, porque pode vir ali no item ou numa questão, um determinado evento. Se você tiver uma leitura, se você tiver um entendimento básico daquele evento, você vai saber que ele existe ou não. Então vamos lá, ó. Eventos registrados pelo emitente, pessoal. O evento registrado pelo emitente, temos algumas possibilidades, são vários, tá? Primeiro, carta de correção eletrônica. Essa carta de correção eletrônica é um evento que faz o quê? Que faz a correção da informação da NFE. Dentro do limite previsto na legislação. A legislação pode permitir alguma alteração, alguma correção de informação na nota fiscal eletrônica, e essa carta de correção eletrônica vai ser o evento utilizado pelo emitente da nota fiscal
para fazer essa correção. Eu tenho lá o cancelamento pelo emitente, né? Vou cancelar a nota fiscal eletrônica, um eventozinho gerado pelo emitente. Cancelamento por substituição, pessoal. Isso aqui é o quê? Olha, eu posso cancelar, vai ser cancelado, eu posso cancelar uma nota fiscal emitida em duplicidade, que não acobertou a operação. Como é isso? Suponha que você mandou lá a nota fiscal eletrônica no ambiente normal e você não teve comunicação. Né? Você não teve a resposta. Então, o que é que você fez? Você fez, por exemplo, a emissão offline na nota fiscal eletrônica. Só que, de repente, aquela sua nota fiscal que você tinha mandado primeiro retornou depois válida. Então, veja que você tem duplicidade de nota fiscal para uma mesma operação. Então, você pode cancelar, né, até um prazo aí de 168 horas, aquela que não acobertou. Então, você fez duas notas fiscais para a mesma coisa. Duas notas fiscais ao consumidor eletrônica. Uma você fez via normal, você não conseguiu resposta, então você fez via contingência. E você acobertou a operação com aquela incontingência. Só que depois de algum tempo, você recebeu confirmação da Fazenda pelaquela normal que você tinha enviado. E aí você ficou com duas notas fiscais para a mesma operação. Aí você não vai pagar imposto duas vezes, você pode cancelar aquela nota fiscal, né, que foi no normal, que ela não acobertou a operação, não foi ela que foi utilizada para acobertar a operação. Tá? Então você cancela aquela nota fiscal. Tem um prazo de 168 horas. Não é 24 horas, não é 48 horas, não. 168 horas, tá? E nós temos aí o EPEC, né? Já falamos um pouquinho do EPEC, que é o evento prévio de emissão em contingência, beleza? Então, são alguns registrados pelo emitente, nós temos alguns outros relacionados a prazo, né, pessoal? Nós temos aí pedido de prorrogação de prazo, pedido de prorrogação de segundo prazo, né, que é o prazo para pagar o ICMS, solicitação de algum prazo específico, pode ser esses eventos, inclusive eventos de cancelamento de prazo. E temos o evento de ator interessado na NFE por transportador, que ele vai permitir que o emitente informe a identificação do transportador, né, para que aquele transportador seja autorizado a acessar o XML da NFE. Né? Normalmente, o transportador não tem essa autorização para acessar o documento do XML da NFE, mas pode ser sim registrado ali um evento, identificar o transportador a qualquer momento, inclusive, para que ele possa, né, acessar aquela documentação. Então, isso são os registros, os eventos registrados pelo emitente. Mas nós temos também os eventos registrados pelo destinatário, por exemplo. Então, vamos ver quais são esses eventos aqui na tela para vocês. Pessoal, pelo destinatário, nós temos aqui 4 importantes eventos, tá? Eles são até bem mais descritos aí no manual, então eu já diria que eles são mais importantes para questões de prova. Nós temos o evento que é chamado confirmação de operação pelo destinatário. Que é o quê? O destinatário vai se manifestar, confirmando que aquela operação da nota fiscal ocorreu exatamente como está informado, que os produtos são aqueles, que a alíquota é aquela, que tudo aquilo ali ocorreu, né? Se acontecer uma devolução, o que é que acontece? Além do procedimento da nota fiscal, também vai ter um evento de confirmação da operação. Ó, confirmo que foi devolvido. Então perceba que nós temos confirmação pelo destinatário se o evento ocorreu, né, e se ele ocorreu exatamente como informado. Aí olha só o detalhe, pessoal. Quando houver a confirmação da operação, aí a emitente não pode mais cancelar a nota fiscal. Já foi confirmada a operação pelo destinatário. Então a empresa emissora, a empresa emitente, ela não pode mais, ela fica automaticamente impedida de cancelar a nota fiscal. Já foi confirmada a operação, então não tem mais por que ela cancelar. Outro evento do destinatário é a ciência da operação ou ciência de emissão. Aí presta bem atenção nesse evento aqui agora, pessoal. Esse evento, ele tem um recebimento pelo destinatário, pelo remetente de informações relativas à nota fiscal, em que esteja envolvido, quando ainda não existe elemento suficiente para apresentar uma manifestação conclusiva. Então ele sabe que existe aquela nota fiscal, ele sabe que foi emitida a nota fiscal, mas ele ainda não tem todos os elementos para confirmar se realmente aquela operação ocorreu naqueles moldes, se realmente aquela nota fiscal está conforme o que foi combinado. Ele só sabe que, beleza, tem a nota fiscal emitida no meu nome, tudo bem, mas eu não sei ainda dizer se tá tudo beleza, se tá tudo ok, se eu conheço aquela operação ou não. Eu conheço a nota fiscal, eu conheço a emissão, eu sei que existe, mas eu ainda não sei se a operação é válida ou não, se eu vou reconhecer ou não, tá? E aí então esse evento aqui, ele é um evento temporário. Temporário. Por que não é um evento temporário? Porque após algum tempo, todas as operações com ciência de emissão
deverão obrigatoriamente ter alguma das outras manifestações. Seja a confirmação da operação, que é o que a gente viu aqui, ou seja os outros dois eventos, que é o desconhecimento ou a operação não realizada. Então, temporariamente, ele pode até dizer, olha, eu tenho ciência que foi emitida nota fiscal no meu nome, mas eu ainda não tenho certeza, eu não vou confirmar aqui, eu não tenho certeza se essa operação está conforme o que foi combinado aqui ou não, se ela está realmente, se ela ocorreu ou vai ocorrer de acordo com aquela nota fiscal. Então depois eu vou emitir um evento aí de confirmação ou de desconhecimento, tá? Então ciência é isso. Aí os outros dois, que são o desconhecimento da operação, o desconhecimento da operação é o quê, pessoal? O destinatário declara, que aquela operação não foi por ele solicitada. Ele nem sabia que aquela operação foi realizada. Ele não sabe que aquela venda foi efetuada, que aquela transação foi efetuada. Então ele desconhece a operação. Ele não sabe que ele participa daquilo ali. E nós temos a operação não realizada. O que é a operação não realizada? O destinatário reconhece a participação dele na NFE, reconhece a participação na operação, mas declara que a operação não ocorreu conforme está ali. Então ele sabe, olha, eu realmente pedi, mas de repente eu não pedi só essa quantidade que está aí não, né? Então não se efetivou de acordo com o que ele pediu, tá? Então isso daí são os eventos. Então lembrando, o ciência de emissão ou ciência de operação pode ser emitido temporariamente, conheça a nota fiscal, mas não sei. Aí depois que foi feita a ciência de emissão, eu vou ter que confirmar a operação, dizer que ocorreu tudo, o destinatário, né? Vai ter que dizer que ocorreu tudo conforme, que ele nem sabia que existe aquela operação, ou que a operação se realizou realmente, mas que não ocorreu de acordo com o combinado, de acordo com o que estava informado na nota fiscal, né? Ele sabe da nota fiscal eletrônica, mas ele diz que a operação não se concretizou. Nós temos alguns outros eventos aí que são registrados pelo fisco emitente. Quais são os eventos, pessoal, descritos? Nós temos alguns eventos aí, ó. Documento fiscal inidôneo. Então a Cefaz declara que a nota fiscal é inválida, que é inidônea, que é falsificada, que não vale, que é inválida. Então é um evento aí que pode ser emitido pelo fisco. Tem o evento de resposta, aquelas prorrogações de prazo, né? Tanto para o primeiro prazo como para o segundo prazo, também por cancelamento de prorrogação. Tem o registro, que é simplesmente cientificativo, simplesmente para dar ciência, que é dar passagem da nota fiscal no posto fiscal, ó. Passou um caminhão aqui, tinha nota fiscal, registrei que passou essa nota fiscal aqui. Simplesmente um registro cientificativo. Visto eletrônico ao fisco possibilita que a Cefaz marque a nota fiscal em função de uma situação específica. Então ele vai dizer, olha, essa nota fiscal é de uma transferência de crédito, essa nota fiscal é de um ressarcimento, é de uma devolução, é do que for. Então ele faz ali um visto eletrônico especificando qual a situação, em particular, daquela nota fiscal. Alguns outros eventos do fisco são os eventos de alerta. Então nós temos o evento de alerta para a situação de operação do emitente, né? O emitente está com a operação irregular de repente, ou a situação de operação emitente inexistente, o emitente não tem mais operação, tá? É inexistente. Mercadoria sem origem comprovada. Operação do destinatário é uma simulação, ou seja, aquilo ali é uma simulação, não é uma operação real, ou então a operação é inexistente, simulação também. E nós temos os eventos de cancelamento para esses outros tipos de eventos. Beleza, aí nós temos os eventos que estão registrados como resultado, pessoal, de uma propagação de informação de eventos registrados em outros documentos. Aí temos vários tipos de evento disso, ó. Averbação de exportação, vou até colocar maior na tela para vocês conseguirem visualizar e entender melhor. Temos aí, ó, a averbação de exportação, que vai indicar a quantidade de mercadoria na unidade tributável que foi efetivamente embarcada para o exterior, né? Então aqui tem a ver com exportação, tem a ver com colocação para o exterior, é a averbação de exportação. Nós temos o evento de nota fiscal eletrônica referenciada, que é o que? Quando a nota referencia outra, quando uma nova NFE faz referência a outras notas fiscais eletrônicas. Aí preste atenção nesse evento. Só é evento de nota fiscal referenciada, pessoal, para o modelo 55. Não são gerados eventos desse tipo para outros modelos que não sejam o 55. Aí nós temos eventos para registro de passagem MDFE, pessoal, que é um manifesto eletrônico de documentos fiscais, né? Que é quem vai vincular os documentos fiscais transportados em uma unidade de carga, em um caminhão, etc. Existe essa emissão desse documento. Vai registrar a passagem disso aqui no posto fiscal. O registro da passagem MDFE é com o CTE, né, que é com o conhecimento de transporte eletrônico, né, que é o documento aí que vai documentar essa prestação de serviço de transporte, né, então aqui você vai ter atrelado a notas fiscais que aquele está transportando com o próprio serviço de transporte, né. Você tem o registro da passagem automático, pode ser automático, do MDFE.
Tem o CTE autorizado ou cancelado, vai documentar que aquele CTE foi autorizado ou que ele vai ser cancelado. O MDF também é autorizado ou cancelado e o MDF é autorizado com o CTE. Então são alguns eventos aí, inclusive pode ter cancelamento desses tipos de eventos. E por fim, nós temos os eventos que são registrados ou podem ser registrados por outros órgãos. Por exemplo, né, o mais comum do manual é o da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus. Então nós temos o evento de vistoria da SUFRAMA, que é o registro da ocorrência de uma vistoria no processo de internalização de produtos industrializados de origem nacional, com isenção de ICMS nas áreas de controle da SUFRAMA, e temos o evento de internalização da SUFRAMA, que é a confirmação da internalização desses produtos com isenção de ICMS na Zona Franca de Manaus, na zona de controle da SUFRAMA. Bacana demais, pessoal, show de bola. Então, galerinha, nós vimos aí, né, tanto o modelo de autorização de uso, o modelo operacional da nota fiscal eletrônica, como essa parte dos eventos relacionados à nota fiscal eletrônica. Fiquem ligados, porque esse pode ser, sim, objeto de prova, objeto de questão de prova.